descobriu a cura para uma das doenças mais letais do século XIX. Salvou vidas, desafiou a medicina e foi destruído por isso. Seus colegas o chamaram de louco. O governo o ignorou e seu nome quase desapareceu da história. Hoje, em Uma Voz no Tempo, você vai conhecer a verdade por trás do médico que foi silenciado por descobrir a cura da febre e o motivo sombrio por trás de seu esquecimento. No século XIX, a febre era uma sentença de morte. Ela surgia sem aviso, devastava famílias inteiras e deixava médicos e cientistas perplexos. Hospitais inteiros cheiravam a desespero. Mas, em meio ao caos, um homem acreditava ter encontrado a cura. E foi por isso mesmo que foi silenciado. Seu nome era Ignaz Semmelweis, um médico húngaro, cujo conhecimento e coragem desafiaram o poder da ciência da época. A história dele é uma das mais tristes e injustas dos segredos da história mundial. Uma lembrança de que, às vezes, a verdade chega muito antes do tempo em que pode ser aceita. Semmelweis trabalhava em Viena em um hospital conhecido por uma estatística terrível. As mulheres que davam à luz ali tinham grandes chances de morrer de febre puerperal, uma infecção misteriosa que vitimava mães poucos dias após o parto. Ninguém entendia o motivo. Médicos experientes assistiam impotentes à morte de suas pacientes, atribuindo o fenômeno a causas místicas, ao ar impuro ou à vontade divina. Mas Ignaz não aceitava essas explicações. Ele era movido por curiosidade, lógica e compaixão. Passava noites estudando relatórios e observando padrões. Foi então que percebeu algo perturbador. As taxas de morte eram muito mais altas nas alas atendidas por médicos do que nas atendidas por parteiras. A diferença? Os médicos realizavam autópsias antes de tocar nas pacientes, sem lavar as mãos. Em 1847, ele teve uma ideia revolucionária: obrigar os médicos a lavar as mãos com uma solução de cloro antes de qualquer procedimento. O resultado foi imediato e inacreditável. Em poucas semanas, a mortalidade caiu drasticamente. O hospital, antes conhecido pela morte, se transformou em um lugar de esperança. Semmelweis havia descoberto algo simples, mas grandioso: o poder da asepsia. Ele tinha encontrado o que mais tarde seria reconhecido como o primeiro passo rumo à cura das febres infecciosas. Mas a vitória durou pouco. Suas ideias contrariavam as autoridades médicas da época. Muitos colegas o ridicularizaram, dizendo que era absurdo sugerir que os médicos, os homens mais respeitados da sociedade, poderiam estar causando as mortes com as próprias mãos. Ignaz insistiu, escreveu artigos, apresentou dados e pediu mudanças, mas o orgulho e o poder falaram mais alto. Ele foi afastado, humilhado e finalmente silenciado. Com o passar dos anos, o médico caiu em depressão. Escrevia cartas desesperadas a outros pesquisadores, implorando que testassem seu método. Numa delas afirmou: "Quando lavo as mãos, sinto que estou lavando o sangue das mães que morrem por nossa ignorância." Em 1865, Semmelweis foi internado à força em um asilo. Dias depois, foi encontrado morto. A ironia cruel é que morreu de uma infecção causada por uma ferida, exatamente o tipo de doença que ele havia aprendido a prevenir. Décadas mais tarde, com o avanço da microbiologia e o trabalho de nomes como Louis Pasteur e Joseph Lister, suas descobertas finalmente foram reconhecidas. Hoje, ele é lembrado como o salvador das mães, mas durante sua vida, foi apenas mais um homem esmagado pela arrogância da própria ciência. A história de Ignaz Semmelweis é um dos grandes fatos reais e misteriosos da medicina. Uma lembrança de que o conhecimento pode ser perigoso quando desafia interesses e dogmas. Ele foi vítima de um sistema que preferiu manter o poder do que admitir o erro. E se pensar bem, isso continua acontecendo? Quantas descobertas ainda estão sendo abafadas? Quantos nomes permanecem esquecidos porque ousaram ir contra o consenso? O caso Semmelweis não é apenas uma curiosidade histórica,
é um enigma da história sobre coragem, sacrifício e o preço da verdade. Ele provou que a humanidade pode ser salva por algo tão simples quanto lavar as mãos, mas também que a mente humana pode ser cega quando o orgulho está em jogo. Em Uma Voz no Tempo, relembramos histórias intrigantes como essa para entender os segredos da história e os caminhos que moldaram a civilização. Porque às vezes, os heróis da história não são os que foram aplaudidos, são os que foram silenciados. Uma Voz no Tempo, o canal onde as histórias pouco exploradas e os fatos reais e misteriosos ganham voz.